treinamento guiado instrutivo. Agora, depois do aprendizado da movimentação das peças e do reconhecimento das peças, o que é um peão, o que é um cavalo, um bispo, uma torre, dama e rei, nós estamos preparados para praticar um pouco mais a movimentação das peças. Só que agora a gente vai colocar um pouquinho mais de dificuldade, pois nós estaremos mesclando a movimentação das peças. Peão com peão, peão com cavalo, peão com bispo. Aqui eu mostro para vocês como que é a condução da anotação, da movimentação e da solução dos enigmas no material didático. Então, aqui o material didático está impresso, então eu separei a parte em que nós temos o treinamento guiado instrutivo, após o aprendizado da movimentação das peças. E vamos lá. Então nós temos aqui um peão nessa casa e nós temos um peão aqui na sua diagonal. Como sabemos, o peão ele move-se capturando em sua diagonal para frente. Então, esse peão pode ser capturado por esse peão aqui. E aí nós conseguimos resolver o enigma. Peão captura peão. Uma anotação aqui, podemos colocar peão captura peão. Uma outra forma em que podemos anotar aqui a solução do enigma é peão captura peão, como P captura P. Para os primeiros níveis, podemos anotar dessas duas formas aqui. Com o decorrer do avanço do treinamento também, vocês podem anotar utilizando as casas do tabuleiro. Como podemos ver aqui, o tabuleiro é um tabuleiro de 4x4, em que ele tem 4 colunas, A, B, C, D, e 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Não se preocupe, você não precisa utilizar essa anotação do jeito que eu vou fazer agora, mas eu já faço questão de mostrar para vocês uma anotação que ela envolve o conhecimento das casas do tabuleiro 4x4. Então, como podemos ver aqui, esse peão está na casa B de bola 2, que é o encontro da coluna B com a linha 2. E esse peão, ele está na casa C de coroa ou C de casa, com o número 3. Então, ele está na casa C3. Como solucionamos? O peão da casa B2 pode capturar o peão que está na casa C3. Esse movimento, a gente já consegue fazer um movimento mental para a solução desse enigma. Peão em B2 captura o peão na casa C3. E aqui a anotação é B2 captura C3. Por que na primeira anotação eu escrevi captura e na segunda forma de anotar eu escrevi X? Pois o sinal de X, a letra X, representa a captura dentro do nosso método. Então, na terceira forma de anotar, eu já incluo o X que denomina a captura do peão que está em B2 pelo peão que está em C3, pela peça que está na casa B2, pela peça que está na casa C3. Não se preocupe em fazer esse tipo de anotação agora. Instrutivo 1. Vamos agora para o instrutivo 2. O instrutivo 2, nós temos um peão na casa C2
C de casa, o encontro da coluna C com a linha 2. E nós temos um peão na casa B de bola 3. Como sabemos, o peão ele captura pela sua diagonal e para frente, para ambos os lados. Então ele pode capturar, como vimos no primeiro enigma, para frente, para a diagonal à sua direita, como também ele pode capturar para frente e sua diagonal para a esquerda. Da mesma forma aqui, esse peão pode capturar esse peão aqui. E aí resolvemos esse enigma. Peão que está na casa C2 captura o peão que está na casa B3. 3 formas de anotar aqui. Peão captura peão. Nós temos P captura P. E nós temos o peão que estava na casa C2. E aí eu coloco a primeira peça que vai fazer a ação de captura primeiro. Então o peão que está na casa C2 captura o peão que está na casa B3. E aí está. Instrutivo 2 realizado. Agora vamos fazer a inclusão do bispo no enigma número 3. Nós temos um peão na casa B de bola 2 e nós temos um bispo na casa C de coroa com a linha 3. Aqui nós podemos resolver de duas formas, tanto pelo movimento de captura do peão em sua diagonal para frente, quanto pelo movimento de captura do bispo, pois o bispo ele captura pela sua diagonal. Então aqui peão pode capturar bispo, e aí nós vamos resolver anotando peão captura bispo. Também podemos fazer peão captura bispo. P de peão captura B de bispo. E o X representando a captura. Uma outra forma aqui é fazer a peça que é o peão que está na casa B2, B de bola 2, captura, sinal de X, a peça que está na casa C3. C3, a junção da coluna C com a linha 3. Visto, visto e visto. Uma outra forma de resolver como falado é o bispo pode capturar o peão. E aí seria bispo captura peão. E nós temos, ao invés do P por primeiro, nós temos o B maiúsculo por primeiro, como sinal de X que representa a captura, e depois o P de peão. E agora nós temos a peça que está na casa C3 capturando a peça que está na casa B2. E aí a notação fica C3, X de captura, B2. E o instrutivo número 3 está resolvido. Agora com a inclusão do bispo nos enigmas. Vamos ao instrutivo número 4. Utilizando nosso material didático, o instrutivo número 4 tem um peão que está na casa A4, coluna A, linha 4, e nós temos um bispo que está na casa D de dado 1. Olha só, aqui é um pouco diferente, na verdade, totalmente diferente para o instrutivo número 3, em que nós tínhamos a possibilidade tanto do peão capturar o bispo, quanto do bispo capturar o peão. Aqui, nós só temos uma possibilidade aqui de resolução do enigma, que é o movimento de captura em diagonal do bispo pelo peão. Então, o bispo pode capturar o peão aqui. A nossa anotação ficaria bispo captura
peão. Bispo captura peão. Bispo captura peão. E aí está. Vamos colocar aqui de novo no nosso tabuleiro as peças. E podemos também fazer B maiúsculo, X representando o sinal de captura, P. Uma outra forma de anotar é a peça que está na casa D de dado 1, captura, sinal de X, a peça que está na casa A4. E aí conseguimos resolver e anotar a resolução do instrutivo número 4. Para o próximo instrutivo número 5, nós temos um peão na casa C de coroa 1 e nós temos agora, não temos mais um bispo, hein? Vamos colocar o bispo aqui. E nós temos um cavalo na casa D de dado 3. Como sabemos, o cavalo move-se em L. E aqui ele pode resolver com o seu salto, com o salto do cavalo, a solução do enigma de duas formas. Utilizando esse movimento com 1 para o lado e 2 para trás, e 2 para trás e 1 para o lado. Então aqui, apenas o cavalo pode capturar o peão. Então nós temos cavalo, captura, peão. Utilizando apenas a abreviação maiúscula da inicial da peça. Cavalo, captura, X, peão. E aí está, ó. Cavalo, captura, peão. Uma outra forma é a peça que está na casa D, coluna D, com a linha 3, captura a peça que está na coluna C com a linha 1. Então, o cavalo captura a peça que está em C1. Como faríamos aqui? Faríamos a peça que está na casa D3 captura a peça que está na casa C1. E aí está. Instrutivo número 5 resolvido. Agora vamos para o instrutivo 6. Peão na casa C1, como podemos ver aqui no nosso material didático e no nosso tabuleiro montado. E um cavalo na casa D de dado 2. Olha só, agora o cavalo não pode capturar o peão, mas o peão pode capturar o cavalo, pois o cavalo está em sua diagonal e o peão só pode capturar peças que estão do seu lado. Como ficaria aqui? Ficaria peão captura cavalo, peão captura cavalo. E nós temos também P maiúsculo, X representando captura, cavalo. Ou a peça que está na casa C1 captura a peça que está na casa D2. E aí está, instrutivo número 6, fechado. Viu como é fácil? Essa foi a primeira rodada de peças. Peão, cavalo, temos peão, cavalo e bispo. Instrutivos realizados de 1 a 6. Pratique, anote na sua apostila. Se tiver dúvidas, volte os exercícios, volte os enigmas, mas não deixe de avançar de forma gradual no método.